Meus caros, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou trazer aqui uma notícia. A gente vai desenvolver uma reflexão em que determina a história como fundamento das análises. De quando em vez, a história nos mostra que o caminho que nós estamos trilhando para fazer determinadas análises estão incorretos. Por isso que é necessário estar atento ao fluxo dos acontecimentos, de modo que possamos acompanhar e pegar esse evento, como os gregos diriam, o momento oportuno para fazer uma análise precisa. Lá em 2018 eu havia escrito um livro chamado Arquitetura do Golpe, em que eu, por meio da minha análise naquele livro, dizia que o golpe sofrido por Dilma Rousseff traria como abertura o neoliberalismo radical e, a partir disso, a destruição do Estado e, quiçá, a democracia. Depois de alguns anos, uns 2, 3 anos, se eu não me engano, 2 anos exatamente, eu publiquei o livro Linguagem e Ideologia e comecei a perceber que o governo atual iniciou uma ação por meio da chamada destruição da república, das instituições, de modo a aparelhá-la, de modo a fazer aquela política que o Sérgio Buarque de Holanda muito bem descreveu em seu livro Raízes do Brasil, especificamente no capítulo 5, O Homem Cordial, de fazer a política do coleguismo, da cordialidade entre os amigos, colocando pessoas não por seus méritos de competência para gerir determinados cargos, mas por questões de proximidade. Augusto Aras e vários outros postos estratégicos, como vários militares ali no Ministério da Saúde, determinam que eles estão numa relação submissa a Bolsonaro. E ali tinha-se a destruição da República e o esgarçamento delas, utilizando-as como finalidade privada, deixando de lado a res pública, a coisa pública, como interesse de todos e do povo. Pois bem, por que eu disse que a história nos mostra que às vezes estamos errados? É preciso que nós, analistas, tenhamos um olhar histórico dialético com os fatos. Se eu ter um olhar estanque, estrutural e determinado, eu não vou conseguir pegar o momento oportuno, ou como os gregos antigos diziam, o kairos daquele fato. E agora, como eu disse, fazia essa leitura da história por meio da arquitetura do golpe, por esgarçamento da república, e segundo, colocava ali naquele livro, quem sabe, a destruição da democracia enquanto regime político, por meio, estabelecendo censuras em jornalistas, intelectuais e até em cargos públicos por meio das reformas institucionais que o governo já vinha propondo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: vários intelectuais, professores, acadêmicos já demonstraram que Bolsonaro tinha um viés autoritário e o objetivo dele, além de ganhar a eleição, e ele ganhou democraticamente, porque muitas pessoas votaram nele. Agora, como ele foi eleito já é uma questão discutível, porque existem elementos de fake news, robôs disseminando informações, etc. e tal. Isso é uma outra discussão, mas ele foi eleito. A questão é: o estabelecimento da censura o rompimento com a democracia se deu agora. Como? A Globo foi proibida de fazer notícias sobre Flávio Bolsonaro por seu esquema de rachadinhas lá na Alerj. O fato aqui é: o jornalismo está impedido de informar o povo sobre algo. Não importa se é a Globo ou não, muitas pessoas ligadas à esquerda vão falar: mas você está apoiando a Globo. A questão não é essa. A questão aqui é justamente o quê? O estabelecimento da censura sobre a TV Globo. Muitos intelectuais de esquerda que talvez não saibam ler a realidade no momento e não pegar esse kairos que eu estou dizendo, ou seja, esse momento oportuno,
vai dizer que é uma leitura errada porque deve se calar a Globo. Não. O jornalismo é livre. Agora, como ele pega as fontes de um processo que, segundo o Flávio Bolsonaro, está correndo em sigilo de justiça, aí o jornalista não tem obrigação de dizê-las. Basta a gente ver as fontes do Intercept, do Glenn Greenwald, sobre o vazamento lá da Vaza Jato. Várias vezes ele disse, eu não sou obrigado a dizer as minhas fontes. Prestem bem atenção. Então aqui o fluxo da história mostrou justamente o contrário. Que estabeleceu-se agora sim, por meio das instituições republicanas, a censura, ou seja, a proibição de informar a população sobre algo. Isso sim é um momento grave. É necessário retomar aquela leitura que eu fiz do livro Arquitetura do Golpe e de vários outros intelectuais que mostram justamente isso. Exemplo, Marcos Nobre. Marcos Nobre escreveu um livro fazendo a leitura desse governo e como que ele é uma ponte para o autoritarismo. Até certo sentido eu vou confessar que eu discordava daquela leitura no sentido do rumo ao autoritarismo, porque eu pensava que o governo Bolsonaro ele deixava o caos rolar e colocava-se na sociedade uma espécie de anarcocapitalismo do salve-se quem puder, por meio da destruição das instituições republicanas e a destruição do Estado em si, colocando os trabalhadores como empresários de si mesmos, sobre o argumento da liberdade. Isso é uma outra questão que a gente pode discutir mais para frente. Mas a questão aqui é que estabeleceu-se a censura neste momento e que a Globo está proibida de falar sobre Flávio Bolsonaro e sobre o processo das rachadinhas. Perceberam? Agora sim, nós temos algo substancial que prova aquilo que os intelectuais já diziam, que Marcos Nobre dizia e que eu coloquei lá no livro do Arquitetura do Golpe. É necessário estarmos atentos sobre tudo isso que está acontecendo. É necessário que as pessoas se politizem, que usem a reflexão de modo a analisar a realidade, ou como Paulo Freire dizia, ler o mundo não com palavras ocas, mas ler o mundo criticamente junto com as palavras. É necessário entender tudo isso que está acontecendo. É necessário conversar com as pessoas, expor isso para todos. Porque esse tipo de censura pode se espalhar para vários outros âmbitos. E aí, meu caro, talvez seja até difícil conversarmos sobre algo nesse sentido. Então é necessário estarmos atentos sobre esses movimentos. É necessário estarmos atentos ao movimento da história e ter uma relação dialética com elas. Ou seja, uma relação de argumentação, contra-argumentação e quem sabe chegar numa outra posição sobre isso. O momento é sério. As instituições republicanas estão sendo usadas para fins particulares, não para a república, não como república, desculpe, como uma coisa pública de interesse de todos. Está sendo usada justamente no seu contrário. Isso prova a tese, por exemplo, do Raimundo Faoro, dos Donos do Poder, ou Sérgio Buarque de Holanda, da Raízes do Brasil, especificamente, como eu já disse anteriormente, no capítulo 5 do Homem Cordial e Suas Relações. É o velho novo, o novo velho que se estabelece agora como política. Elegeu-se como novo no seu discurso por meio das pessoas terem esperança no sentido de construir algo novo, mas as suas ações são as mesmas. Quer mais outra prova? Vejam as ações populistas que ele está fazendo. De quem que ele tirou? Do nosso senhor Lula. É a mesma coisa, só que é uma política populista travestida à direita. De você fazer um novo Bolsa Família com valor maior e assim você conquistar a população. É preciso ler criticamente o mundo.
Vamos nos politizar, vamos nos informar, vamos buscar conhecimento, ler as coisas, não somente informações, ler livros e nos politizar e conhecer tudo que nos cerca para poder analisar. Não vamos ser vaquinhas de presépio como muita esquerda burralda que tem por aí. Pare e pense sobre essa questão da censura, vá atrás, procure informações e leia a história do Brasil, que você vai entender que isso é uma ação, que é o velho se estabelecendo como novo numa nova roupa. Tá certo? Pense sobre isso, veja e reflita. Até mais!